Olá! Vamos refletir juntos mais uma lição maravilhosa do nosso Evangelho e assim nós agradecemos a espiritualidade superior que promove esses encontros, que nos intui, que nos mostra o melhor caminho e que através desse bate-papo, dessa reflexão, aqueles que necessitem recebam em seus corações essa força, essa lição, que possam refletir e se modificarem. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, hoje a gente vai refletir sobre o pertencimento à vida, né? No livro Pensamento e Vida, ditado por Emmanuel, psicografia do nosso amado Chico, tem o capítulo 12, o título é Família. Eu não vou ler o capítulo para não me estender, mas vale muito a pena quem tiver o livro reler e quem não tiver, procure ir na biblioteca, que vale muito a pena, né? E eu grifei aqui uma única frase para nós começarmos, né? O templo doméstico reúne aqueles que se retratam uns aos outros. E sempre nos estudos, né? Normalmente a gente vem nesse assunto família tão importante, né? Para a gente compreender os desafios, né? Como é difícil certos relacionamentos que temos na família. E às vezes conversando com as pessoas, né? Eu gosto de ouvir as histórias, né? Das pessoas que procuram, querendo ajuda, querendo compreender certas situações, né? E aí eu vejo, né, que há momentos em que elas se sentem muito desgarradas, meio soltas, né, que não se sente pertencendo à família, a grupo nenhum, ou até mesmo não se sente pertencendo à vida. É como se aquela vida, ela não concorda com aquela vida, né? E elas ficam até assim chateadas, muitas têm dificuldade em se abrir, né? Mas eu quero dizer que, em primeiro lugar, isso é muito normal, é muito comum isso acontecer, mais do que se imagina, né? E não é problema nenhum, né? Não quer dizer que você está doente, não quer dizer que você não compreenda, né? É isso mesmo, é muito difícil. Tem certos momentos na nossa vida que é muito complicado, mas eu estou falando, assim, do pertencimento à vida, né? Então, ela tanto pode ser no grupo familiar, como num grupo social, no grupo de trabalho, no grupo da casa espírita. Existem muitas dificuldades, pessoas vivem essas dificuldades e isso é muito comum, né? Junto a essa sensação bem desconfortável de não pertencer a lugar algum, né? Nós podemos experimentar também a escassez, que é uma espécie de ressecamento social, sabe? É como se tudo aquilo que a gente conquistou, poucas coisas que nós já conquistamos, parecem escorregar das nossas vidas, parecem que escorregaram entre os dedos, né? Já não sinto tanta alegria, já não sinto tanta felicidade por aquilo que eu conquistei. Isso é muito comum acontecer, né? Então, o pertencer é uma das necessidades
mais básicas que um ser humano que precisa que seja atendida. É uma necessidade básica, porque é uma necessidade natural também, né? É assim, nós precisamos sentir que pertencemos para que a nossa vida prossiga de modo abundante, né? Pertencimento é uma experiência que vem da raiz, ela é muito profunda, né? E como pertencer àquilo que eu não concordo? Como que eu vou pertencer àquilo, né? E é assim que nós experimentamos a escassez na nossa vida, né? Quando você tem que estar num determinado grupo onde você não concorda com algumas coisas, né? E aí você pensa assim, que eu também tô na escassez, porque é como se faltasse a água, é como se faltasse o amor. É muito difícil da gente compreender, né? É aí que chega, quando a gente experimenta a escassez, é que a gente tem essa sensação do não pertencimento à vida, o não pertencimento àquele grupo, né? E todas as formas de escassez nós experimentamos, seja na física, espiritual, emocional, afetiva. Nós experimentamos isso durante a nossa vida, né? Mas nós temos que encontrar o caminho e encontrar o caminho que nos leve ao pertencimento, né? Nós não precisamos brigar, discutir. É muito difícil, eu saio, acabou. Pelo contrário, você precisa estar naquele grupo. Significa que você tem algo a dar e algo a receber. Então nós não podemos simplesmente ir pulando de galho em galho, né? Porque a gente precisa do conforto. Nós sabemos que nada é por acaso e que se estamos num ambiente difícil, existe um porquê, né? Deus não erra, né? Ele não comete esse tipo de erro. Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa, né? E a escassez, tanto a escassez quanto a abundância, elas são modos que existem para que possamos experimentar o nosso pertencimento, né? Uma vez encarnado, não deixamos nunca de pertencer à vida, né? Nós podemos experimentar a viver de um modo escasso e viver de modo abundante, né? Viver de modo abundante nos faz nos sentirmos alinhados com o fluxo da vida, nos faz alegres, nos faz felizes e nós nos sentimos pertencendo a tudo que nos rodeia. E isso é muito bom, viver na abundância, né? Como a gente fala, a abundância, na abundância nós temos conexão e pertencimento. Na escassez, nós experimentamos uma desconexão e o não pertencimento. E isso não acontece de repente, não. Na infância, a maior felicidade e a alegria de uma criança é sentir que pertence à sua família. Isso é muito importante, não é? E quanto mais
esse pertencimento lhe é assegurado, ela se sente amparada, protegida, né? Mais segura ela se sente em relação à vida, em relação a ser quem ela é, né? Quando esse pertencimento é frágil, quando não assegura, né? E traz mais instabilidade do que outra coisa para aquela criança, ela também cresce na escassez. Ela também tem dificuldade a encontrar o seu meio, né? A viver em abundância. Isso pode demorar e é complicado. Por exemplo, a criança, em certo momento da vidinha dela, ela vai descobrir, ela busca compreender o que deixa o adulto feliz. Qual comportamento ela deve ter para o adulto ficar feliz e confirmar o pertencimento dela. Isso é muito profundo, né? Desde muito cedo a criança procura agradar. Desde muito cedo. E entende que a aprovação é sinônimo de amor, né? E é desde muito cedo que nós podemos nos afastar de quem essencialmente somos, de quem podemos ser, porque nós queremos ser aprovados e amados. E nós passamos por cima daquilo, da nossa essência divina, daquilo que queremos ser, porque queremos agradar, né? E na família, onde a criança, por exemplo, sente isso, que a necessidade de pertencimento se encontra atendida, ela passa a fazer o que todo mundo espera dela. E ela passa para se sentir confortável e amada, ela tem que obedecer. E ela passa a fazer o que todo mundo quer, o que todo mundo pede, principalmente os pais, que são, em primeiro lugar, assim, mais ligados, né? E assim, ela começa a entender também que dentro dela não tá bem as coisas, não estão acontecendo, ela não tá feliz, ela tá fazendo o que os outros estão pedindo. Ela não compreende por ser criança, mas lá adiante, mais pra frente, ela vai entender. Ela vai entender que tudo aquilo que ela faz, ela não queria estar fazendo, ela queria fazer outra coisa, né? Ela pode descansar nos braços da família também, e isso faz com que ela cresça de um modo leve, né? E por isso, o modo como cada família recebe um recém-nascido é muito importante, né? Quando o nascimento de uma criança é recebido com alegria pela família, esse bebê ele entra em conexão com a abundância da vida, que é uma coisa natural, deveria ser assim para todos, né? Então essa criança, ela entrando nessa conexão, ela vai ser ela mesma, ela vai ser respeitada pelo que ela é, do jeito que ela é, e ela vai fazer aquilo que ela gostaria de fazer somente pela presença dela. As pessoas da família sentem uma alegria tão grande quando essa criança está ali naquele meio, que ela passa a viver assim, né? Ela passa a entender que a vida vale muito a pena, né? Então isso é muito importante. E com isso eu quero dizer que não é tão simples começar uma reencarnação. Veja só como é difícil, né?
Porque quando você começa uma reencarnação, você sabe que você vai ser lançado numa nova existência, sem garantia, o que não é uma tarefa fácil, né? Nós temos muitas histórias do passado, muitas histórias que antecedem essa nossa chegada. Então, para alguns espíritos é muito difícil a reencarnação, e principalmente quando você chega num núcleo familiar onde essas sensações já acontecem, tanto você para com sua família, como de algum familiar com que você tem muita coisa a resgatar. E isso toca o coração, é vibração para vibração, é de alma para alma, né? Então nós precisamos todos de muito acolhimento, para nos abrir para a vida, para, com confiança, nós seguirmos adiante e nos relacionarmos, tanto na família quanto em outros grupos sociais, né? Nós entramos aí numa conexão divina, porque é natural. Eu estou frisando isso porque é muito importante nós entendermos que o fluxo da vida, ele é abundante, ele é vibrante, é a força criativa do nosso Pai. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus confirma isso. Ele diz assim: vim para que tenhais vida, e vida em abundância. O Espiritismo nos auxilia a compreender isso que Jesus quis dizer. Como que o Espiritismo nos ajuda? Porque é tão desafiador, né? Ele nos ajuda nessa questão do pertencimento, nos mostrando que nós temos uma família espiritual e uma família corporal. Então, nós temos dois tipos de famílias, né? A espiritual, ela é constituída pelos laços do coração que nós agregamos em muitas reencarnações ao longo da nossa história, né? Como espíritos que somos, uma grande família da qual fazemos parte. Pertencer a ela nos dá muito conforto, são os nossos amigos, às vezes num grupo social, na nossa casa espírita, né? Existem grupos de trabalhadores que já vêm de outras encarnações, que já se conheciam, por isso que a gente sente uma conexão muito bacana. A gente diz assim, nossa, parece que nós já vivemos juntos, e já vivemos, né? E eles vão se reencontrar, mas isso também acontece em grupos de trabalho, em grupos sociais de amigos. Isso é muito comum acontecer, né? Agora, a família corporal, nós temos laços difíceis, né? Nós vamos vivendo, reencarnando, até que a gente consiga resolver todo o drama que a nossa alma traz, né? Toda a dificuldade que já vivemos em outras vidas e que ainda não resolvemos. Às vezes, o perdão, né? Que normalmente nós reencarnamos para isso, para auxiliar um ao outro, para progredirmos juntos, né? Então, a família corporal, ela vem para nos ajudar ao progresso, a tudo. São os presentes, são as pessoas presentes nela que às vezes nos deixam assim
com dificuldade, por que essa pessoa é assim? Não concordo com ela, não aceito o que ela fala, não aceito o jeito dela, como ela se comporta. Mas a gente também sabe que nós não nascemos para viver sozinhos. E a família em que vivemos é a família certa. Não existe nada de errado, os compromissos são difíceis, mas eles vêm, que é para essas pessoas progredirem, aprenderem a se amar, principalmente, né? E aquele que tem um pouco mais de entendimento, ele tem, digamos assim, uma maior responsabilidade com aquele que ainda não tem esse entendimento da importância do amar, do perdoar, né? Então, quando nós nos reunimos na família corporal, a gente vem muitas vezes para curar lesões da nossa alma, coisas que ainda não foram resolvidas, né? E isso é muito importante. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ler no capítulo 14, no capítulo 14, o item 8, ele fala assim, olha, só vou falar aquilo que nos interessa, tá, meus amigos? Porque é muita coisa, né? Então, só um trechinho, olha. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os laços de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. É por isso que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que pelo sangue. Nós sabemos disso, mas pelo fato de eu ter dificuldade em me dar muito melhor com um amigo, não alguém da minha família, não quer dizer que eu tenha que abandonar a minha família, né? Nós compreendemos que nós temos que lutar para que nos sintamos pertencentes àquele grupo, né? E evoluir, tá certo? Então, assim, muitas vezes, quando estamos na presença dos nossos desafetos, né? A vontade que nós sentimos de nos afastar é muito grande, mas nós não podemos nos afastar. Nós precisamos, quando temos um pequeno esclarecimento, né, fazermos o possível para que a gente se compreenda e se ame, né? O amor, às vezes, não encontra condições muito viáveis, isso é verdade, né? Para se manifestar, e aí a escassez aparece, né? Não adianta brigar, não adianta se bater, não adianta querer fugir. Se você não resolver nesta vida, você vai ter mais uma reencarnação para resolver. Então nós precisamos compreender que é uma luta grande. E lembrar também que quando nós aprendemos e não fazemos, é como se não tivéssemos aprendido. Por isso que muitas lições surgem para nós várias e várias vezes. Eu vejo os irmãos reclamando, mas de novo esse texto, de novo esse capítulo, de novo esse item. Sim, porque alguém ainda não compreendeu. Talvez seja você, né? Que não adianta saber. Saber e não fazer dá na mesma, né? Então é assim, sozinhos nós não vamos muito longe. Nós precisamos uns dos outros, isso é um fato, né? Isolados, nos afastamos do mundo. E nossa mente não tem repouso, porque quando você se afasta, nós temos pessoas que se afastam de verdade, querem ir embora, vão para outra cidade, para outro país, para se livrar da família, né? Enfim, milhões de coisas que a pessoa faz para se afastar, seja de um grupo social, não interessa. Ela quer se afastar
porque ela não está satisfeita com aquelas pessoas, não concorda com uma porção de coisas. E os desafetos provocam, né, a dificuldade toda de um relacionamento. Mas se nós fugirmos e nos isolarmos, a nossa cabeça não para, porque você fica pensando: o que será que estão fazendo? O que será que estão falando? Será que fulano mudou? Aí você, por acaso, você entra nas redes sociais e vê aquela pessoa fazendo uma porção de coisas que nada a ver, mas ela se sente feliz fazendo aquelas coisas vazias, não buscando o autoconhecimento, não buscando se fortalecer, não se modificando. Tudo bem, nosso Pai nos deu o livre-arbítrio. Em algum momento, essa criatura vai ser obrigada a buscar o entendimento, a buscar o lado espiritual que vai lhe favorecer as mudanças, né? O outro não se modifica porque você quer que ele se modifique. Nós sabemos disso. Então, quem tem que se modificar é quem já tem esse entendimento, né? Eu vou me modificar, eu simplesmente vou mudar para outro lugar, porque assim eu não cruzo com aquela pessoa. Ela está errada, mas você também, porque você não está resolvendo absolutamente nada. Você não chega em grupo algum por acaso. Então existe um motivo daquela escassez estar acontecendo, daquela falta de pertencimento estar acontecendo, né? E para quem sente isso, tem que buscar. O que eu posso fazer? O que está acontecendo, né? No capítulo 17 do Evangelho, 17, item 10, eu também grifei só o que interessa aqui para nossa conversa, tá? A perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se estende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com os seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Aquele que se isola priva-se voluntariamente do meio mais poderoso para se aperfeiçoar. Ao pensar apenas em si, sua vida é a de um egoísta. Que é o que nós falamos agora. Se você tem o entendimento, então viva o entendimento. Busque a sua perfeição e não fuja, porque você está sendo egoísta. Se você tem uma consciência, você tem que colaborar para o progresso de todos, não só para o seu umbigo. Nós não somos o centro de nada, né? Nós estamos todos aqui para viver na lei de sociedade que diz que nós vivemos juntos, evoluímos juntos, progredirmos juntos, né? Então, em vez de nos afastar, poderíamos descobrir o que podemos aprender com esses afetos que nos parecem tão difíceis de conviver, né? Se nascemos num determinado núcleo familiar, com determinadas pessoas, algo temos a dar e algo temos a receber, né? Deus não se equivoca, nós já falamos isso no comecinho. Nós somos feitos para conviver e necessitamos uns dos outros. Eu vou ler a questão no Livro dos Espíritos, no capítulo 7, é a lei da sociedade. Eu vou dizer o que os espíritos falaram, eu não vou ler as questões, mas olha o que os espíritos falam. Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhe deu a palavra e todas as outras faculdades necessárias ao relacionamento inutilmente.
Os homens buscam por instinto o convívio social e todos devem contribuir para o progresso, ajudando-se mutuamente. O homem deve progredir, mas não pode fazer isso sozinho, porque não dispõe de todas as faculdades. Eis porque precisa se relacionar com os outros homens. No isolamento, ele embrutece e enfraquece. E Kardec faz um comentário. Nenhum homem possui todas as faculdades. Através das relações sociais, eles se completam mutuamente, asseguram o seu bem-estar e progridem. Por terem necessidade uns dos outros, é que os homens foram feitos para viver em sociedade e não isolados, né? Olha a importância do pertencimento, olha a importância de você não, de você abrir mão da conexão com o fluxo da vida. Você abrindo mão, você vai viver na escassez, você vai viver numa situação difícil, porque você não resolveu aquilo, sabe? Você simplesmente resolveu sair do que ter uma conversa, do que expor o que você sente. É muito importante as relações humanas. Se não existe relação dentro de um grupo com os nossos desafetos, como que nós vamos vencer? Nós não estamos aqui para vencer. A abundância, ela não depende do que temos, do que somos e do que podemos. Ela não depende disso. A abundância, ela está completamente ligada ao nosso pertencimento à vida. Ou seja, aquilo que nós fazemos é um modo de ser, é um modo de estar no mundo, junto e com os outros, sentindo-se filho do universo, filho de Deus. Viver abundantemente é sentir-se parte indispensável do mundo em que você nasceu. É um sentimento profundo que vale a pena quem somos, né? Porque nascemos e pertencemos a tudo que nos rodeia, sem exceção. Somos filhos de Deus. Isso quer dizer, se existimos, pertencemos. Então, nós precisamos refletir sobre isso, meus queridos. É tão importante, não é? Não adianta você se aborrecer e julgar. E aí você resolve viver na escassez, ruminando dentro da sua cabeça, e você resolve tomar a atitude de sair, porque tem uma pessoa que você não gosta. Porque tem uma pessoa que age do jeito que eu não gosto. Está errado. O nosso Pai sempre nos faz entender a necessidade das relações sociais, das relações humanas. Nós estamos aqui para viver em humanidade, fraternalmente. E essa é a nossa reflexão, tão importante. Amado Mestre Jesus, gratidão por entendermos toda essa nossa necessidade, de como nós precisamos enfrentar, de como a resiliência é tão importante em nossas vidas, como tudo aquilo que aprendemos e nós precisamos colocar em prática, que nós nos lembremos que se sabemos e não fazemos, nós não sabemos ainda. E assim, Senhor, te pedimos proteção a todos nós. E assim nós agradecemos a espiritualidade do nosso amado Leal, que inspira a todos e nos instrui. Que assim seja, graças a Deus
graças a Jesus. Obrigada, meus amigos queridos, muito obrigada.